Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. Então eu vou comentar sobre a atividade 2. Eu sei que alguns não fizeram e alguns vão refazer. Então eu ia pedir favor para que quando for entregar a folha, coloque o seu nome, do jeito que eu estou fazendo aqui, Eduardo Maurício, o ano escolar e a turma. Então, sexto ano E de Eduardo, né? Mas é óbvio que a gente sabe que só vai até o sexto ano C. Atividade 2 e o número e o dia da semana, né? Semana de 1 a 5. Aí, até errei aqui, ó. 5/3, né? Olha, eu errei 2 vezes a data. Que coisa, hein? Bom, é uma atividade complexa. Ela parece simples, mas a ideia desta atividade é comparar o sistema de numeração de povos antigos com o nosso sistema de numeração, né? A numeração dos povos antigos, para representar alguns números, você tinha que usar muito espaço, né? Já o nosso sistema de numeração já permite outro tipo de organização, o que economiza espaço, tá? Então, sobre os egípcios, eu só vou comentar 4 símbolos, que são os que estão aparecendo no exercício 1, inclusive, tá? Que é o número 1, o 10, o 100 e o 1000, tá? Então, a partir deles, eu consigo construir vários. Então, começa pelo seguinte, item A, né? Exercício 1, número 3200, tá? Então, vamos começar pelo seguinte, vamos fazer algo que na época a gente não tinha estudado, mas em outra lista a gente estudou isso aqui, né? O número 3200, ele é composto por quais números? 3000 mais 200. Então agora quando eu escrevo isso, fica fácil, né? Fica fácil você perceber quais são os símbolos egípcios que vão substituir, então, os nossos números, tá? Então no caso 1000, e eu quero 3000, então eu tenho que fazer 3 dessas flores aqui de lótus, né? Então eu vou fazer aqui 1, 2, 3. Pronto, então eu já tenho 3000. Agora 200. 200, então ó, se essa espiral é o 100, então eu tenho que fazer 2 espirais e 200. Tudo bem? Deu para captar? Então vamos fazer um grandão. Item D, 2494. Então é 2000 mais 400 mais 90 mais 4. Agora eu acho que fica mais fácil a gente entender como tem que resolver, né? Então, ó, 2494, primeiro, tem o número 2000. A gente já sabe como desenhar o número 1000. Então, este é o número 1000, mais 1000. Então, já tem 2000. 400, a gente já sabe fazer o número 100. Então, 100, 200, 300, 400. Nossa, a espiral saiu torta, mas é assim mesmo, tá? Saiu muito torto. Agora 90, lembra? Ó, eu vou construir o 90 usando esta letra U de ponta cabeça. Então, aqui tem 10, aqui tem 20, 30, porque cada um vale 10, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então tem que ter 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90. Mais 4. Aí o 4 é a barrinha. 1, 2, 3, 4. Beleza? Agora vamos falar dos números romanos, né? Então vamos ver. A gente tem o número 1, a gente tem o número 5, a gente tem o número 10, né? A gente tem o número 50 ou 100. A gente já consegue fazer bastante coisa, tá? Porque o que a gente tem que perceber é assim. Por exemplo, o número 1 é a barrinha, não é? Ó, é a barrinha. Acabei de mostrar isso.
Então, o número 2 são 2 barrinhas. É muito fácil. Número 3, 3 barrinhas. Agora que fica interessante neste sistema de numeração. Porque qual é o próximo, olhando aqui a contagem? O próximo deveria ser o 4. Mas antes do 4 a gente já sabe que tem o 5. Não é? Aqui na nossa contagem. Aqui, ó, o próximo é o 4. E antes do 4 a gente já tem o 5. E o 5 é essa letra V. Então, sempre que acontecer isso, eu posso representar o 4 assim, colocando uma barrinha antes e o V. Tá bom? Entendeu? Então, a barrinha 1 antes do V significa que eu estou escrevendo o 4. Uma barrinha depois do V significa que eu estou escrevendo o número 6. Tá bom? Então, vamos ver, ó. 7, tá? É V e 2 barrinhas. 8, V e 3 barrinhas. Ah, agora começa a ficar interessante, hein? 9, e agora 4 barrinhas. Só que quando a gente olha aqui, ó, antes do 10 vem quem? O 9. Então, eu sei escrever o 10, é o X. Não é? É o X. Então, antes do 10 é o 9. Então, é uma barrinha e o X. Tá bom? Então, é só isso que a gente tem que prestar atenção na hora da nossa resolução. Então, vamos lá. Item A, 35. Então, para ajudar, eu acho que eu vou decompor também. O 35 é a mesma coisa que 30 mais 5. Né? Então, acho que isso ajuda a gente a ter uma visão do que eu quero representar. Então, 35 em números romanos, vamos pensar. Depois do 30, pensando em 10 em 10. Então, a gente tem 10, 20, 30, depois vem o 40, tá vendo? Eu estou contando nos dedos, 40, e depois mais um dedo, 50. 50, volta aqui, ó, 50 a gente conhece, tá aqui. Então, antes do 50 é o 40, não é? Então, olha só que interessante, ó. 50 é o L. Então, o 40, eu não posso fazer 50 e uma barrinha, porque senão eu vou estar escrevendo o 49, tá? Então, eu tenho que fazer o 50 com o X, que aí é 40, ó. E aí, o 30 não tem jeito, aí a gente tem que fazer 1, 2, 3. E o 20? 2, XX, né? E o 10 é o X. Beleza? Então vamos voltar. Se eu quero 35, então é X, X, X e o 5. Tá bom? Vamos fazer o aqui, ó. Letra E. 701, tá? Então, ó, é 700 mais 1. É mais 0, né, na verdade. Mais 1, que é 0 dezenas, 1 unidade. E aqui 700 unidades que representam 7 centenas, né? Então, esse 701, vamos pensar. O que a gente tem, né? 700, né? Ah, aqui eu não escrevi aqui, né? Depois vem, do D vem o 500, tá? Então, se o D é o 500, o D e o C, tá vendo? Ó? D é o 500. Então, DC, então, o D e esse C é 600. O DCC é o 700. DCCC, 800. E aí que vem o problema. E o 900? Como que eu vou escrever o 900 e o 1000? Porque eu não escrevi aqui, né? Mas depois da letra D vem o 1000. Então você sabe escrever o 1000, só que você não consegue escrever o 900. Então você tem que pensar naquela mesma lógica que a gente está montando. O 1000. Se eu pôr o D antes do 1000, eu vou estar fazendo 1000 menos 500.
mas eu não quero isso. Eu quero fazer o C antes do M, então é 1000 menos 100, dá 900, tá bom? Então é este que a gente estava procurando, DCC. DCC. E 1. É isso. Beleza? Então o exercício 3 você tem que descobrir qual é a transformação dos números e ligar eles, tá? Então já tem um exemplo, parece, né? Aí o exercício 4, eu só vou dizer o seguinte, ó. O exercício 4 é assim. A professora pediu a Juliana que escrevesse a diferença entre os números 786 e 442. Olha, é isso que está falando, ó. O que é diferença? Diferença. O que é diferença? É fazer uma continha de menos. Então eu tenho que fazer essa continha de menos. 6 menos 2, 4. 8 menos 4, 4. 7 menos 4, 3. Tá? E aí ela falou, e ela quer que a resposta fique em numeração romana. Agora você tem que transformar esse número em número romano. Tá? Então lembra, isso aqui é a mesma coisa que 300 mais 40 mais 4. Então transformando, transformando em romano. Aqui eram 40, né? Me distraí. Então 300. Então é C, C, C. Então porque é 100 mais 100 mais 100. Aí continua. 40. Como eu escrevo 40? Como eu escrevo 4? Como eu escrevo? Você tem que escrever eles aqui em romano. Você tem que continuar, tá bom? E, por fim, o exercício 5 é a mesma coisa. Então, o item A, por exemplo, ó, 3.214 mais 12. Então, ele quer que você transforme em números romanos, tá? Então, antes de transformar em números romanos, eu tenho que fazer a conta de mais. Isso aqui vai dar 26. Então, este número em romanos, quanto que vale? Né? Então, eu sei que esse número 3.226 é igual a 3.000 mais 200 mais 20 mais 6. Então, isso aqui vai me ajudar a resolver. Então, ó, olha só, 3.226. Então, lembra, ó, o M é o 1000. 200, ó, tem a ver com C. O 20 tem a ver com X. Então, vamos lá. 3.000. Ó, 3.000. Então, 1, 2, 3. 1.000, 1.000, 1.000. 3.000. CC, então é 100 mais 100, dá 200. X mais X, dá 20. E o 6? Aí tem que lembrar, é 5 e a barrinha de 1. Tá bom? E aí, dá para continuar, pessoal? Bons estudos e abraços!